bem, vamos para a próxima parte, que é a parte da ambientação. Então você vai trancar o layer do volume e vai para o layer de ambientação. Usando o layer do flat, você vai selecionar a parte que você quer mexer. Então você vai selecionar primeiro o fundo, tá? Mexe o fundo, vai em imagens, ajustes, substituir cor. E aí você vai... Peraí, vamos mexer no brilho primeiro. Imagens, ajustes, brilho e contraste. Aumenta o contraste, diminui o brilho, porque isso vai dar uma sensação. Aqui ó, mexendo aqui você já consegue dar a sensação de dia ou de noite, tá? Mas vamos agora para substituir cor. Vamos... Ó, eu selecionei, fui no substituir cor, selecionei uma cor com o conta-gotas. E agora, ó, quando eu mudo, diminuo a luminosidade, aquela parte fica mais escura. Quando eu mudo a matiz, aquela parte muda de cor. Muda de cor. Vai mudar de cor. Ó, mexi na matiz, na saturação, tá vendo? Ó, ficou avermelhado. Então eu consigo agora modificar as cores que eu quiser para gerar um ambiente que eu quiser. E o roxo, ele dá essa sensação de mais escuro, de mais para noite, né? Cores frias dão a sensação de frio, de noite, né? Cores quentes dão a sensação de calor, de dia, certo? Então, se nós começarmos a fazer as alterações aqui, para tudo ficar mais com cores frias, nós conseguimos criar uma ambientação mais noturna, uma ambientação que dá a sensação de que a temperatura caiu. E isso eu vou fazer como? Imagens, ajustes, substituição de cor, e a gente vai modificando. O grau de seleção é o quanto aquela parte que eu selecionei vai se expandir ou vai se restringir no seu espaço, certo? E aí eu consegui aumentar, ó, e fazer tudo ficar meio roxo. E esse meio roxo vai criando essa sensação de noite, tá? Você pode diminuir a sua saturação também, porque com menos saturação você também dá a sensação mais de noite. Aí você dá um Ctrl Shift F e vai mexer na opacidade da sua seleção. Ctrl Shift F, você mexe e você volta de novo para imagens, ajustes de cor, imagem, ajustes, substituição de cor, e vai colocando as cores que você quer. E assim você vai criando os ambientes. Então, o ambiente mais escuro é criado mexendo na iluminação e colocando para cores mais frias. O dia mexe na iluminação também, cores mais quentes. Então as sombras, por exemplo, as sombras geralmente vão ficar mais para cores frias, né? Se você quer dar a sensação de noite, até as luzes podem ser luzes frias, como luzes azuladas, né? Aí, para você criar a ambientação, você precisa ir experimentando as combinações de cor, né? Você pode, enfim, puxar tudo mais pro amarelo, onde vai ficar mais, dá a sensação de calor e de iluminação, puxar tudo mais pro azul, onde vai dar mais a sensação de frio e talvez de escuridão, se você baixar a iluminação, né? Então aqui você vai fazendo todas as regulagens que você achar interessante, até criar a ambientação que você queira. Uma vez que você já fez todas esses detalhes técnicos, você aqui pode brincar de criar o ambiente que você queira. E isso é combinação de cor.
combinação de roxo com amarelo, de vermelho com amarelo, laranjas, brancos, né, níveis de valores diferentes da mesma cor, mesclando as cores. Isso você vai ter que ir experimentando dentro daquilo que você acha legal. Você vai usando sempre imagem, ajustes, substituir cor, seleciona com o conta-gotas e vai mexendo aquilo que você acha que fica legal. Começa geralmente pelo fundo, porque o fundo dá o tom do resto. Da mesma forma que na hora que a gente foi colocar ali o foco de luz, a gente foi pro fundo, a gente vai colocando também a ambientação baseada no que a gente definiu no fundo. Essa luz é amarelada, essa luz ela é azulada, porque se a luz for amarelada, toda a luz que está todos os elementos, no tronco, na elfa, no cabelo dela, no vestido dela, na pele dela, tudo vai ser amarelado, né? E a sombra também vai para esse caminho, mas vai sofrer uma interferência da cor da pele, da cor do vestido, da cor do cabelo. Por isso você vai dar o Ctrl Shift F para regular a opacidade disso, tá? Logo depois que você seleciona. Então você fez a seleção, você modificou ela, e você acha que às vezes aquilo ficou muito forte. Por exemplo, vou modificar aqui a sombra para ficar mais pro roxo. A sombra está mais pro roxo aqui. Agora, dei OK, ficou muito forte. Ctrl Shift F, vou regular a opacidade, diminuir um pouco o roxo. Não vai ficar um roxo 100%. Aquela seleção que eu fiz não vai ser 100%, vai ser 32%. Fica mais fraca. E vou continuar fazendo isso. Substituir cor, seleciono uma parte, aumento a luz aqui. Vamos testar uma luz de uma cor diferente. Vamos testar uma luz mais pro amarelo. Testo uma luz mais pro amarelo, porque eu já fiz uma luz amarelada nas folhas lá na floresta atrás. Fiz uma luz mais amarelada nos troncos. Então achei melhor colocar uma luz mais amarelada na pele. Ok, ó. Você está vendo que isso vai gerando uma ambientação comum, porque a luz que está naquele ambiente é a mesma luz, certo? Se você usou, como eu disse, uma luz amarela, vai ser amarelo. Aí eu posso usar, estou usando a gotinha ali para amenizar a transição. Ela também funciona da mesma forma que a gente usou no do volume, o controle de opacidade do pincel. A gotinha faz um efeito parecido. Nem sempre ela funciona tão bem quanto o pincel. E aí a gente vai ficar aqui brincando de substituir cor até chegar na ambientação que a gente quer, tá? Bom, substituir a cor da sombra. E aí, ó, vou o grau de seleção. Eu quero que essa sombra se espalhe por mais partes do cabelo ou que ela fique restrita a só uma parte menor, né? Agora regulou a opacidade, não vou deixar 100%, porque 100% vai ficar muito forte. Eu vou deixar em 48%, pra mim tá bom assim. Agora vamos regular a luz do cabelo, ó. Selecionar lá no flat, ambientação. Ajuste, vamos lá, substituir cor de novo e vamos colocar agora essa luz do cabelo. A luz do cabelo vai para o amarelo, mais para o amarelo também, igual todo o resto está indo mais para o amarelo, porque como eu disse, a luz que pega uma coisa pega todas as outras coisas. Se essa luz fosse azul, toda a luz do resto teria que ser azulada. Se essa luz fosse roxa, todo o resto tem que ser roxo, porque isso dá unidade ao desenho. Isso que a gente chama de pintura, né? Dá unidade à pintura, isso que a gente chama de ambientação. Porque você dá a sensação de que todos esses elementos estão dentro do mesmo ambiente. Por quê? Porque todos estão recebendo a mesma luz e a sombra deles está se comportando de uma forma bem parecida em termos
de qual é o tom da cor que você está usando. E assim a gente vai fazendo e criando diferentes ambientes, tá? Então, mais luz. Agora, para a gente criar um efeitinho, ó, criar um efeito de brilho no chifre e nos olhos, tá? Ó, então, a gente já definiu aqui a ambientação mais ou menos. Vamos listar uma coisa nova. Ó, cria uma nova camada chamada efeitos e muda para luz brilhante o modo dela, né? Tem uma que está lá como multiplicação, tem outra que está normal. Você vai mudar essa para luz brilhante. E aí você vai selecionar um pincel e aí, ó, fazer uma cor no layer efeitos. Por exemplo, ó, fiz a cor dos olhos aqui, um verde mais forte. Na verdade, é praticamente o mesmo verde do olho, mas... E aí eu fiz, ó, para fazer uma luzinha lá no meio, como se esse olho estivesse brilhando, tá? Tudo isso na camada efeitos, não mistura em outra camada. É a camada efeitos que está selecionada como luz brilhante. Vou mudar para luz direta, vai. Não, luz brilhante é melhor. Você pode luz linear. Você pode colocar a cor que você quiser. Luz brilhante, luz linear, qualquer um desses são de luz, tá? Vamos fazer agora o chifre. Vamos colocar uma cor diferente no chifre. É um chifre que brilha, um chifre mágico. Então, selecionei a própria cor dele, mas como está selecionado como luz brilhante, vai ficar um pouco diferente. Mais brilhante, a mesma cor, só que mais brilhante.
brilhozinhos, né? Nas partes mais claras para dar a impressão de que tem um brilho. Não tá ficando muito legal não, mas calma que tem um truque. Vamos ensinar o truque. Vamos lá em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E aí, ó, você regula o desfoque. E quando você regula o desfoque, acontece uma mágica. Ó, ele desfoca o seu desenho, a cor, a tinta que você colocou, ó, e ela vira um brilho. E aí você dá efeito de brilho. É assim que você faz efeito de raio, por exemplo. Né? O personagem está soltando um raio, é com esse efeito que você vai fazer. Tá? Você cria lá um layer de luz brilhante, pinta em cima com a cor, vai no filtro desfoque gaussiano ou blur, Gaussian blur, que seria na versão em inglês, e cria esse efeito. Tá? Aí você pode ir dando, enfim, achou que o brilho ficou muito forte, vai na borracha, diminui a opacidade da borracha para não apagar tudo, apagar pouco. E assim você vai criando, salva para não perder. Tá? Quando você termina o desenho, você salva ele como JPEG. Aí você não pode mais mexer, tá? Salvou como JPEG, no JPEG você não mexe mais, ó. Salvou como JPEG, ele vira a imagem pronta. Se você salvar como PSD, você ainda vai poder voltar e mexer como ele estava antes. Ó, mas quando eu clico como JPEG, ó, na hora que eu clico no JPEG, ele nem tem mais os layers. Os layers todos viraram uma coisa só e a imagem está finalizada. Tá? Então eu tenho como mexer nessa imagem ainda? Tenho, mas eu não posso mais usar o esquema do flat, porque a camada do flat não existe mais. Então eu vou usar agora só para recortar e deixar do tamanho que eu quero. Então eu recortei e ó, eu tirei as partezinhas que estavam meio estranhas, né? E aí criei a cor da personagem, tá? Beleza? Então vamos só testar mais umas outras ambientações. Ó, depois você pode mexer no brilho, no contraste e tal. Mas vamos só criar depois umas outras ambientações para você ver a diferença das possibilidades dentro dessa mesma técnica. Mas como você pode, de repente, pegar aquela versão finalizada, por exemplo, você finalizou essa, salvou como JPEG. Ela está de dia. Agora você pode mexer nela e ir criando versões dela à noite, versões dela num ambiente mais frio. Beleza? Então vamos fazer isso. Por exemplo, olha só o que você pode fazer. Você selecionou lá, voltou para o que você salvou em PSD, tá? Porque o JPEG você não tem mais tanta liberdade. Volta no PSD, o PSD ainda tem todas as camadas que você precisa para trabalhar, tá? E aí, ó, nós vamos mexer. Nós vamos mexer em ajustes, imagem, ajustes, equilíbrio de cores, não, matiz, saturação, que é o Ctrl U que eu já tinha falado antes. Matiz, saturação. Mexeu lá, você pode selecionar. Ó, selecionei o fundo, tá? O fundo está selecionado, selecionei ele no layer do flat, depois fui para o layer de ambientação. E aí eu vou em colorir, ó, tá vendo? Em colorir. E aí no colorir, todo o fundo fica da cor que eu colocar. Então eu quero deixar tudo mais pro frio. Então o que é frio? Azul. Azul é uma cor fria. Então eu boto o fundo pro azulado. Coloquei o fundo pro azulado, Ctrl Shift F
controlo a opacidade, porque eu quero que ele preserve ainda o verde que eu coloquei atrás, né? E aí eu vou regulando a opacidade, substituir cor, deixa a sombra mais escura com o conta-gotas.
E aí você vai mexendo no brilho e contraste, vai modificando a luz e sombra. Então, se você começar, por exemplo, mudar para uma luz mais azulada, tudo tem que ficar mais azulado, né? Então a sombra fica mais azulada, a luz fica mais azulada, a sombra roxeada, e aí você cria o personagem num ambiente mais frio, noturno. Então vamos simplesmente aqui ver as possibilidades do que a gente consegue ir modificando e criando ambientações diferentes.
Ok, pessoal, então depois que você termina, como eu já tinha falado, salva como JPEG, você tem a sua figura pronta inclusive para ser enviada para para publicar onde você precisa que ela seja publicada, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de fazer isso para vocês. E essa foi a nossa última aula do nosso curso. Eu espero que tenha sido muito útil, que vocês estejam satisfeitos e tenham aprendido muito, se tornado artistas muito melhores por causa dessas informações, dessas aulas, desses exemplos e demonstrações que eu dei para vocês ao longo desses mais de 40 vídeos, nessas 25 aulas que a gente teve até aqui. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Até uma próxima oportunidade e abraço. Falou, valeu.